Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa 2022, nosso Convida na sua terceira edição. O tema desse ano é, como você já sabe, longevidade. E eu tenho o prazer e a honra de trazer para você agora a Bárbara Capozzi. A Bárbara é terapeuta Ayurveda e estudante do BAMS, do Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédicos lá na Índia. Ela estuda em Gujarat, inclusive, no mesmo estado onde eu estudei. Ela é uma grande amiga minha. Ela cursou o Intense Residential Ayurveda Learning pelo Arya Vaidya Pharmacy, lá na Índia também. Ela tem formação em fitoterapia científica, capacitação em Ayurveda para saúde mental e curso de taoísmo e saúde emocional pela Associação Palas Atenas do Brasil. Ela tem experiência como terapeuta Ayurveda na ONG Movieco, na qual ela prestou serviços inclusive para o SUS. Ela é professora da formação em Ayurveda do Vida Veda e a palestra dela vai falar sobre Rasayana, o caminho da essência. Não tenho nada para falar, essa trilha de Ayurveda só tem feras, eu tenho certeza que você vai adorar. Oi, gente, meu nome é Bárbara Capozzi, eu estou falando hoje diretamente da Índia e gostaria de estar agradecendo ao Matheus pela oportunidade de estar fazendo parte do Convida desse ano de 2022. E o tema da minha apresentação chama O Caminho da Essência, que é a Rasayana. Eu gostaria de estar trazendo um pouquinho a etimologia dessa palavra, né? O que significa Rasayana? É uma palavra em sânscrito. E o que tem a ver o caminho da essência com Rasayana? Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre o significado de Rasa, porque Rasayana é a junção de Rasa mais Ayana. E Rasa significa o fluido nutricional, que é a essência, e a essência para todos os dados. Ou a gente pode colocar que Rasa também tem significado dos 7 datos. Como os nossos dados, eles são nutridos por esse fluido nutricional, a gente pode tanto entender como o fluido nutricional, né, o melhor fluido nutricional, ou os 7 dados. E Ayana significa nutrição também, mas também significa caminho, esrotas. Porque os nossos dados, eles são feitos nesses esrotas. O que é isso? Né? O que são dados? O que são esrotas? Dados significa tecidos. O Ayurveda considera que o nosso corpo ele é feito dos 7 tecidos, que é o plasma, é o sangue, é o nosso músculo, é o tecido adiposo, é o tecido ósseo, é a medula óssea, e o óvulo e o espermatozoide. Então, isso são os nossos 7 tecidos no nosso corpo. E esse rasa pode tanto significar o conjunto desses 7 tecidos ou o fluido nutricional. Para que a gente produza o plasma, o sangue, as células de todos esses tecidos, tem canais específicos para serem produzidos esses dados, esses tecidos. E a Ayana, ele cabe nesse aspecto, aonde esses tecidos, eles são formados, tá? Então, Rasayana significa o caminho da essência, que é rasa, ou a nutrição mais favorável dos dados, de todos os dados. E qual a função de Rasayana? Protege a juventude, evita a senilidade, estimula o tempo de vida, que é a longevidade, o intelecto, a potência, verifica e cura doenças. Então, Rasayana é tudo isso. Então, é o fluido nutricional, que nutre todos os dados, protege a juventude, evita ficar com envelhecimento precoce, dá mais tempo de vida para a gente, cura doenças, também ele protege o nosso corpo de doenças. Então, por isso que é o caminho da essência, é o caminho da essência para uma saúde. Aí eu trouxe uma reflexão que, no contexto de Rasayana, cabe muito bem nessas duas extremidades que eu coloquei, que são duas coisas que nós, seres humanos, normalmente temos medo, né? A gente tem medo de ficar doente e a gente tem medo também de morrer. E o termo Rasayana, ele se encaixa muito bem nesses dois extremos, né? Por quê? A gente luta para superar as doenças e para não adoecer. E a gente também luta para escapar da morte. Mas se a gente volta no slide anterior, o que significa, qual é a função na realidade
do Urasayana? É proteger a juventude, evitar a senilidade, verificar e curar doenças, estimular o tempo de vida. O que cabe, mais ou menos, nesses dois temas, nesses duas palavras que a gente traz, né, seja doença, seja morte, aonde mais o ser humano tem medo. Então, o Urasayana, ele evita muitas coisas, ele traz muita saúde para o nosso corpo. E eu trouxe uma outra fotinho que, a partir de agora, eu gostaria de estar falando um pouco sobre o significado também do Ayurveda, o que significa saúde, o que significa doença, para que a gente possa entender também o caminho da essência. Porque sem conhecer algumas coisas, para entender o Urasaya, não vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu vou tentar abordar aqui, nessa apresentação, um pouquinho das coisas, dos princípios básicos, para que a gente possa entender o que era Sayana. E tem um sloka muito bonito, que está no Charaka no Sutrasthana, que fala Dharmartha Kama Moksha Namaro Gyanmula Mutan Roga Stasya Hartaraha. O que significa esse sloka? Ele cita os Purusharthas, que são 4. É Dharma, é Artha, é Kama e é Moksha, que faz parte desse Chatushthayi, que são os 4 Purusharthas, que são aceitos em muitas filosofias na Índia, inclusive o Ayurveda. Aí eu trouxe essa parte interessante, que inclusive é daqui da Índia, para que a gente possa entender um pouco, para quem não sabe o que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, eu vou explicar um pouquinho. Dharma, ele vem num contexto dos nossos feitos com ética. Aquilo que a gente faz na nossa vida, todos os nossos feitos, com equilíbrio, por isso que o símbolo da balança, a gente pode falar que é dharma. A gente tem vários dharmas na nossa vida, seja a gente ser estudante, seja a gente ser mãe, seja a gente ser pai, seja a gente ser filho, seja a gente ser avó. Então, assim, a gente tem vários dharmas que a gente executa na nossa vida, seja a gente ser professoras, enfim, são várias formas que a gente executa dos feitos da nossa vida. E aí vem o símbolo da balança, que é aquilo que é feito com equilíbrio, que é aquilo que é feito com ética. E o contrário de Dharma é adharma, é quando aquilo que a gente faz que é contra a ética. Então, é algo negativo, é algo que é desfavorável. Artha tem esse símbolo da rúpia, que é a moeda da Índia, significa não só prosperidade financeira, mas a prosperidade a nível da vida. Então, é prosperidade na saúde, é prosperidade no amor, é prosperidade no trabalho, é prosperidade em vários níveis da vida, em várias partes da vida. Então, Artha, ele se reflete nesse contexto. Kama significa os prazeres, mas não os prazeres sexuais. Até achei interessante essa foto, porque a cama aqui está o símbolo da maçã, e aí me refletiu aquela história de Adão e Eva, da maçã, do pecado, e é curioso porque eu tirei essa foto aqui da Índia, e é para a gente também refletir sobre essa questão de que, para quem não conhece o significado de cama, a cama não está relacionado só ao prazer sexual, mas sim está relacionado também ao prazer da vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente precisa entender nesse contexto, em todos os aspectos da nossa vida, tá? E moksha é a liberação, aonde a maioria das filosofias da Índia fala que como é que fala? Não é o ultimato, é a liberação do nosso corpo, é quando a gente fica livre de iradas e tamas na nossa mente, é quando a gente não volta mais, a gente não reencarna mais. Porque na Índia, é muito comum o conceito de reencarnação, e também muitas filosofias acreditam nessa questão de karma fala, que tudo aquilo que você faz em vida fica atribuído na sua alma, e quando você faz tanto coisas boas e ruins, que aí a gente entra como os nossos karmas, a gente recebe e paga numa próxima vida. Quando a gente fica livre
dessas coisas de tanto de pagar e de receber, quando a gente fica livre de tudo isso, a gente atinge moksha, que é o último lugar de todos os níveis aonde a gente não precisa mais reencarnar, entende? Então, isso é um conceito aonde seja Sankhya, seja o Yoga, seja Vaisheshika, seja Nyaya, inclusive a Ayurveda. Só que a Ayurveda fala o seguinte, como que a gente pode atingir os Purusharthas e, finalmente, atingir Moksha, que é o último? A gente só atinge Moksha, ou Dharma, ou Artha, ou Kama, se a gente tiver saúde. Então, é necessário, para a Ayurveda, a saúde é o fundamento supremo de tudo. É da virtude, é da riqueza, do prazer, da salvação. E acontece que, qual que é o contrário de saúde? É a doença. E quando a doença chega, ela não permite a gente atingir esses purusharthas. Então, a Ayurveda explica que com saúde a gente consegue atingir esses purusharthas. Falando em saúde, queria falar um pouquinho sobre o que é saúde segundo a visão do Ayurveda. E tem um sloka que fala, Samadoshaha, Samagnischa, Samadatu Mala Kriyaha, Prasana Atma Indriya Manaha Svasta Iti Abhidhyate. Esse daqui já é trazido por Suchruta no Sutrasthana, e ele fala o seguinte, Samadosha, que são os doshas em equilíbrio. Sama Agni é o equilíbrio do poder de digestão e metabolismo, ou seja, o Agni funcionando de forma apropriada. E quando a gente fala em Agni, no Ayurveda, a gente está falando realmente dessa questão do poder de digestão e metabolismo do nosso corpo. Só que existem 13 Agnis do nosso corpo. A gente não leva só ao nível do nosso estômago a digestão. A gente leva ao corpo inteiro, porque também existe metabolismo, as enzimas do nosso corpo, tudo isso é o nosso Agni que ajuda a fazer tudo isso. E quando o nosso Agni, ele não está num bom funcionamento, a gente também não consegue fazer digestão. Você pode comer o melhor alimento, mas se o teu Agni, ele não tiver em uma forma apropriada, ele não vai conseguir digerir, não consegue nem digerir, por exemplo, água, dependendo de como é que está o seu Agni. E quando eu falo em 13 Agnis, a gente fala que são 5 Agnis para digerir os Panchamahabhutas, que são 5 elementos da natureza, e 7 Agnis para digerir os 7 datos. Lembra que eu falei do plasma, do sangue, do tecido muscular, tudo isso. Então, para cada dato, para cada tecido, existe um Agni específico, e para cada elemento da natureza existe também um Agni específico. E o melhor não, na verdade, o que sustenta todos os outros Agnis chama de Ataragni, que é esse que alimenta todos os outros Agnis. Então, se a pessoa tem um desequilíbrio no Agni mais importante, todos os outros Agnis também vão ficar enfraquecidos. E quando o Agni está enfraquecido, não é saúde. Datos. Quando a gente tem a formação de todos os datos, todos, é sinal de saúde. Mala. Mala significa resíduos. Então, quando a gente elimina todos os nossos resíduos, seja pelo suor, seja pela urina, seja pelas fezes. Então, a gente não pode reter, a gente tem que fazer a excreção, a gente tem que fazer a eliminação dos nossos resíduos do corpo de forma efetiva. Do contrário, também gera doença. E quando a gente tem Samadosha, Samagni, Samadato e Malakriya, a gente consegue atingir Prasana, que é felicidade e equilíbrio na mente, nos órgãos de sentidos e na alma a nível espiritual. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui na fotinho, que eu achei essa fotinho máxima, que fala exatamente isso. Então, a gente tem aqui Samadosha, que é o equilíbrio dos 3 doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. A gente tem o Samadato, que também tem a formação de todos os datos de forma adequada. Malakriya, que é a excreção dos nossos resíduos, todos.
E a gente tem aqui o representação do Jataragni, que é aquele Agni que eu falei, que ele é colocado como o Agni mais importante de todos os Agnis, e que nutre e que dá força para todos os 5 Agnis dos Panchamahabhutas e os 7 Agnis para boa formação de todos os dados. Então, considerando tudo isso, a gente vai ter esse equilíbrio e a gente vai ter essa felicidade, seja na mente, seja nos órgãos dos sentidos e seja na nossa alma. Aí sim a gente tem equilíbrio. Não é só samadosha, não é só equilíbrio nos doshas, não é só equilíbrio nos agnis, não. O conjunto de tudo isso define saúde para o Ayurveda. Falando em saúde, então, a saúde é a raiz para a realização do estado de boa saúde e ausência de doença. Quando a gente tem saúde, a gente não tem doença. E as doenças, elas são manifestadas, elas são consideradas como um grande obstáculo no caminho da vida humana, já que destrói saúde, o bem-estar e a vida. E também, se a gente lembra daquele outro no comecinho, quando eu falei dos purusharthas, que as doenças também não fazem a gente atingir o prazer, a prosperidade, muitas vezes a ética, os nossos feitos que a gente precisa fazer, e moksha, que é a liberação. Então, a saúde é a base para tudo. E falando nisso, nessa questão de saúde e doença, queria trazer um pouquinho esse conceito de como que o Ayurveda, ele surgiu, né, desde a evolução, e é interessante a gente também ter um pouquinho desse conhecimento para entender também o caminho da essência, está tudo relacionado. Há muito tempo atrás, a gente não tem uma data certa de quando que o Ayurveda ele foi lembrado, mas a gente sabe que é milenar. Acontece que o quê? Num certo lugar, existiam os rishis, que eram aqueles sábios que eles tinham um potencial muito grande do Chakshu, do Dhyana Chakshu. Eles meditavam bastante. E eles começaram a perceber que naquela região as pessoas elas começaram a adoecer. O que antes não tinha tantas doenças, as pessoas começaram a adoecer com mais frequência. E eles, como eles tinham um profundo intelecto, eles eram muito inteligentes e tinham essa visão espiritual muito aguçada, através da meditação, eles encontraram um saber no Senhor Indra. E o Senhor Indra, que é um deus, ele explicou, na verdade, não é que ele explicou, ele prometeu trazer as respostas de como ajudar a tratar e combater essas doenças que estavam chegando na Terra. E o que é Indra nessa história? Aí eu vou trazer um pouquinho da evolução do Ayurveda. Na verdade, o Ayurveda ele foi lembrado por Brahma. E Brahma passou para Prajapati. E de Prajapati passou para os Ashwini Kumaris, que eles eram gêmeos, que esses médicos gêmeos, eles cuidavam dos deuses. E Ashwini Kumaris passou esse conhecimento do Ayurveda para Indra. E Indra, dito que ele queria explicar o que é o Ayurveda e como ele ia ajudar a combater as doenças da Terra, ele escolheu Bhadravadja, que era também uma pessoa com um profundo intelecto. Ele foi escolhido pelo Lorde Indra para aprender essa ciência divina chamada Ayurveda. E aí, Indra, ele explicou para Bhadravadja o Trisutra da Ayurveda, que são 3 princípios a saber, que é Reto, Linga e Aushadagnya. O que significa Reto, Linga, Aushadagnya? Reto significa fatores causadores, ou a etiologia, que um dos princípios básicos do Ayurveda é sempre descobrir o que está causando aquele desequilíbrio. A gente nunca vai nos sintomas. O sintoma, você vê que é a segunda parte do triângulo. Então, no apex, na ponta do triângulo, ele está o reto, que é a parte mais importante, que é a gente descobrir.
E Bharadwaja ensinou a gente, através de Indra e através de todas essas outras relações, que é importante a gente descobrir aquilo que está causando aquele desequilíbrio. E através do quê? Dos sinais e sintomas, que é linda. Então, a gente consegue identificar através dos sintomas e sinais. E a gente trata com Aushadha-Gnana, que significa os conhecimentos terapêuticos, tratamentos e medicamentos. Então, isso são os 3 princípios muito importantes utilizados no Ayurveda para tratar doenças. E agora, entrando no contexto de Rasayana, né? A gente já falou de saúde, agora a gente falou de doença. Agora eu vou trazer uma definição. Existem vários slokas de Rasayana, mas eu coloquei esse sloka que eu acho que ele fala muito bem sobre o significado de Rasayana. E ele fala: Rasayanam cha tata gnayam yatha jara vyadi nashanam yatha amruta rudanti cha gugulus cha haritaki. O que significa esse sloka? O que diminui o processo de envelhecimento, aumenta a longevidade, a força mental e física e destrói o processo da doença é chamado de Rasayana. E não só ele deu essa definição, como nesse sloka ele cita 3 medicamentos Rasayana, que é Amruta, que é a Tinospora cordifolia, ou é chamado de Guduti, Rudanti, que é a Cressa crética, Gugulu, que é Comenfora mucur, e o Haritaki, que é a Terminalia tchebu, que está num dos 3 do Trifal, tá? Que é Haritaki, Bibitaki e Amalaki. Haritaki é um desses 3 da Trifal. Então, quando a gente percebe que Rasayana, ele faz esse conjunto inteiro, ele não só protege o envelhecimento, como ele aumenta o tempo de vida, ele dá força mental e física e ainda destrói o processo de doenças e mais, que a gente vai ver no próximo slide. Ele também aumenta a nossa imunidade. Enfim, não nesse próximo, vai vir no outro slide, vai chegar. O Tantra Rasayana assumiu uma importância muito grande nos tempos contemporâneos, tendo em vista o potencial que pode desempenhar hoje, diante de. O porquê que agora o Rasayana está sendo muito mais requisitado, conhecido? Porque a gente tem percebido que as pessoas têm sofrido muito mais problemas de saúde relacionados ao estilo de vida. Se a gente considera, na época dos nossos avós, na época dos nossos bisas, os tempos eram outros, os alimentos eram outros, tudo era diferente. E agora a gente tem sentido muito mais problemas relacionados ao péssimo estilo de vida que as pessoas têm levado. E o Rasayana também aborda estilo de vida. E tem uma outra coisa também que, né, com esse mundo contemporâneo que a gente vive, de nunca ter tempo para nada, de só precisar trabalhar e fazer as coisas, enfim, como é que está a nossa questão nutricional? Também está aumentando a incidência de distúrbios nutricionais. E muitas pessoas falam assim para mim, mas eu não tenho tempo. E é muito triste ouvir isso, porque quando a gente não tem tempo agora para cuidar da gente, uma hora a gente vai ter que parar com alguma doença, entende? Aí aquele tempo que você não quis se dedicar naquele momento, talvez você vai ter que se dedicar no futuro muito mais do que naquele tempinho que de repente era uma coisa mais simples de você evitar. Então é uma coisa para a gente refletir, né? E o rápido envelhecimento da população em todo o mundo, devido ao estilo de vida, aos distúrbios nutricionais, às questões mentais, a esse monte de estímulos que a gente está recebendo. E o Rasayana entra nesse contexto como uma contribuição para a população, que é muito importante para a gente começar a repensar. Rasayana é um meio de obter a melhor qualidade das células e tecidos do corpo, sendo capaz de derrotar o envelhecimento e a doença. Lembra que eu falei que Rasayana também é o melhor fluido nutricional? E por quê? Quando as nossas células, quando a gente come um alimento, ou uma medicação, ou qualquer coisa que a gente se alimenta, ele vai se transformar nesse fluido, que vai nutrir. E quais são as primeiras coisas que nutrem? A célula. Mas se a gente pensar no desenvolvimento, as células, um conjunto de células formam os tecidos. Um conjunto de tecidos
formam os órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema, e um conjunto de sistemas forma um organismo. Então, se a gente nutre lá desde o início com um bom fluido nutricional, a gente tem todo o nosso organismo, enfim, nutrido de forma boa. Então, quando a gente tem esse bom fluido nutricional, a gente é capaz de derrotar o envelhecimento e a doença. Mas não é só na alimentação, tá? Que fique claro. Tem várias outras coisas que ao longo da apresentação eu vou abordar. A alimentação é uma das, a medicação também. Os rasayanas são Odya Vardaka, que são promotor de Odyas, ou força imunológica do corpo, transmitindo Vyadicamativa, que é a imunidade no corpo. Se a gente para pensar um pouquinho no contexto de Odyas, o que significa Odyas? Odyas é a essência de todos os dados. No Ayurveda fala que no final da produção de todos os nossos dados, a gente tem Odyas. E Odyas é o princípio da vida. A gente, se tem uma diminuição do Odyas, inclusive se tem ausência de Odyas, é morte. Então, o que dá vida também é Odyas. E para você ter Odyas, a gente precisa ter o quê? Uma boa alimentação. Porque se quem nutre os 7 dados é o fluido nutricional, então está tudo conectado. E teve um professor que falou para mim que a gente consegue identificar o Odyas da pessoa através dos olhos. Quando aquela pessoa ela não tem aquele brilho nos olhos dela, significa que o Odyas dela está baixo. Então, se observem. E a função de Odyas é força imunológica no corpo. Se a gente tem um bom Odyas, a gente também combate melhor os patógenos, a gente aumenta a nossa imunidade, o que hoje é muito importante. Não só hoje, né, gente? Hoje e sempre. Eu queria trazer um pouquinho sobre o modo de ação dos remédios e alimentos Rasayana, mas como é que funciona essa coisa milagrosa, né? Como é que é isso? E aí eu vou explicar como é que funciona Rasayana. Se a gente vai a nível de raça, que é o nível de plasma, Rasayana atua como um nutriente direto, e ele enriquece o valor nutritivo de plasma. Lembra que eu falei que é aquele fluido nutricional que vai ser absorvido pelas células? Então, a nível de raça, esse é um dos modos de ações de Rasayana. Ao nível de Agni, atua como impulsionador digestivo e metabólico. Lembra quando eu falei também que na definição de saúde é importante a gente ter os nossos Agnis em equilíbrio? O que o Rasayana faz? Ele impulsiona o poder de digestão e metabólico. Então, só por isso já é maravilhoso, porque como eu falei anteriormente, você pode ter o seu melhor remédio, você pode ter a sua melhor comida orgânica, você pode ter tudo de melhor, mas se teu Agni não está em bom funcionamento, não vai funcionar, entende? Então, é importante a gente ter esse conceito de se observar, poxa, como é que tá minha digestão? Uma dica, por exemplo, se você come algo que não é favorável para você, você vai sentir gases, você vai sentir peso, você pode sentir náusea, você pode ter prisão de ventre, você pode ter diarreia. Isso são sinais, lembra do Trisutra que eu falei, que Bhadarwadi aprendeu com Indra, que é o reto e linga? A gente precisa estar mais alerta a essas coisas que o corpo fala. A gente pode, muitas vezes, não ter a identificação logo de cara da causa, mas a gente acessa através dos sintomas. Então, primeiro vai ver o sintoma, e aí depois a gente vai procurar a causa. Então, é muito importante a gente começar a observar isso. E ao nível de esrotas, e ele atua como esrotoprassadana, promovendo a microcirculação e a perfusão tecidual. Lembra que eu falei no comecinho, no primeiro slide, que fala sobre os esrotas, que é o caminho aonde os nossos tecidos são formados? Se naquele caminho, se naquele canal, aquele esrota que produz o específico dato está obstruído, aquele tecido não vai ser bem formado. E lembra quando eu falo que tem um tecido que não está bem formado, a gente não faz Rasayana, e também o nosso Odyas, que é o princípio da vida, também não está muito bem? Então, o que Rasayana faz? Rasayana abre
esses esgotos, ele limpa esses canais. Para quê? Promove a microcirculação e uma boa absorção para as células. Então, olha que maravilhoso que é a ação dos Drasáyanas. Eu trouxe um resuminho dessa tabelinha, a gente está em inglês, mas para quem entende inglês é ótimo, mas para também quem não entende, eu vou traduzir, que está tudo bem, porque aqui a gente só fala, todo conteúdo é inglês, e tem alguns conteúdos, gente, que infelizmente a gente só acha no inglês e no sânscrito, tá? Urasaya, né? O modo de feito Urasaya. Então, ele nutre, lembra, a nível do rasa, que é o plasma, o fluido nutricional. Ele impulsiona o Agni, que é o Agni significa digestão e metabolismo, e ele faz aquele Zrotoprasadana, a microcirculação e a perfusão tecidual, que é a absorção e a limpeza dos canais, para fazer uma boa formação dos dados. E esses três, ele vai fazer o quê? Aumentar a nutrição e melhorar a qualidade dos tecidos. Quando você faz isso, você tem longevidade, você tem aumento da imunidade e você tem uma melhor competência mental. E quando você tem esses três, você rejuvenesce. Eu queria trazer um pouquinho sobre uma questão chamada de Bechadja Abechadja. Significa, Bechadja é bom, Abechadja é ruim. Por quê? Tem muitas vezes que aquele medicamento que você leu, você procurou na internet, poxa, legal, acho que eu preciso disso. Muitas vezes aquele melhor medicamento também às vezes não é para você, entende? Tudo depende, lembra que eu falei, depende do seu acne, depende também da sua constituição, tem muitos fatores que contribuem, então não dá para a gente tratar através dos sintomas, a gente tem que ter vários outros fatores. E por Ayurveda é muito importante a gente conhecer esses fatores para que a gente possa entrar diretamente na causa, para poder realmente ser algo eficaz. Então, é importante a gente entender que nem todo remédio é para todo mundo, tá? E os remédios, eles se dividem em duas categorias, tá? Os remédios bons, que é o Bechara. Ele se divide em Odyavardaka e Roganuta. Odyavardaka, seja aquele que é o promotor de ódios, que é aquele que é promoção da saúde. Lembra que quando a gente tem bom ódios, a gente tem uma boa imunidade? E se a gente tem um bom ódio, significa que a gente tem a formação dos nossos sete tecidos de forma adequada? E sendo isso, a gente também pode considerar um Rasayana. Mas também, Rasayana pode ser um Roganuti, que significa cura doenças. Porque os objetivos do Ayurveda são dois, que é promover a saúde de uma pessoa saudável e tratar doenças de uma pessoa doente. E nessas duas categorias, os medicamentos, eles entram, se encaixam direitinho nesses dois objetivos do Ayurveda. Entrando no Becha de remédios bons, a gente também divide em dois, e ele pode ser, que é aumento do Ojas, a promoção da saúde. Pode ser Rasayana ou Vaidhikarana, tá? Então, para Odyavardaka, a gente considera esses dois. Vaidhikarana, a gente vai mais no contexto de virilidade e desordens sexuais. Embora nutre todos os 7 dados, tá? Se é Odyavardaka, significa que nutre 7 dados, seja Rasayana, seja Vaidhikarana. Mas o Vaidhikarana, ele dá uma atenção um pouco maior no Shukra dato. Lembra que eu falei do sêmen e do óvulo? Então, é nesse contexto que ele dá uma potência melhor nessas questões. Mas, lembrando, numa visão geral, tá? Rasayana, eu trouxe alguns exemplos de medicamentos Rasayana, que é o Amalak, é o Chyavanprash, é o Brahma Rasayana, a Malaka Rasayana, enfim, Haritak Yoga, são alguns medicamentos que entram nessa categoria de Rasayana. Agora a gente falou sobre várias coisas, sobre doença, a gente falou sobre Rasayana, a gente falou sobre saúde, mas eu queria trazer um pouco mais um contexto sobre os fatores causativos, o reto, lembra que eu falei que está no Trisutra
lá que Bhadarwadi aprendeu com Indra, e eu queria trazer um pouquinho um conhecimento para vocês. Poxa, o que pode ser? Quais são os fatores causativos de doença? Isso é uma visão do Ayurveda, que é uma forma também da gente aprender e a gente começar a colocar no nosso dia a dia se observando. São 3 fatores causativos, que é Kala Parinama, Artha Sattva Indriya Samyoga, Karma Pradhyana Parada. Calma, vou explicar tudo isso direitinho para quem ainda não entende. E aí você tem Ati Yoga, que significa excessivo, Hina Yoga, que é deficiente, e Mitya Yoga, que é desviante. Kala Parinama, ele se relaciona às estações do ano. Um exemplo, naquele ano, fez um verão muito quente, mais quente do que está habituado. Isso é um Ati Yoga, isso é um calor excessivo. E suponhamos que você não tem esse conhecimento, né, como agora a gente está falando sobre isso, e você acaba comendo fora do horário, você come sem fome, ainda come e dá um overeating, come demais. O que vai acontecer? Muito provavelmente, se você faz isso com frequência, você pode desenvolver algum problema de saúde no futuro, alguma doença. Por que explica o porquê nesse conceito? A Ayurveda fala que no verão o sol extrai a força do nosso corpo e o nosso Agni, ele fica diminuído. E se a gente come demais além da conta, que o Agni já não está funcionando bem, significa que o nosso fluido nutricional também não vai ser bom. Então, não comer excessivamente, diminuir e não comer comidas pesadas quando tem um verão e ainda está fazendo um calor muito mais do que você está habituado, presta atenção, coma comidas mais leves, isso vai te ajudar a evitar doenças. O próximo é o Artha, que é o Sattva Indriya Artha Samyoga, está relacionado aos objetos dos nossos órgãos de sentido. Então, o Shabda é o som. Um exemplo, excessivo, é bem fácil passar o exemplo de Hatha Yoga, por isso que eu estou usando bastante o Hatha Yoga. Um som muito excessivo. Quando você usa um som muito alto, com o tempo, aquilo, além de aumentar o seu dosha vata, que também é um lugar de vata, né, no ouvido, isso também pode te trazer doenças, entende? Então, evitar fazer o uso excessivo de som alto, ou excessivo, não só do som alto, mas o excessivo. Tudo que é excessivo não é bom. Aí aqui cita, Shabda é som, Sparsha é o toque, Rupa é a visão, é a cor, Rasa é o sabor e Gandha é o cheiro. Então, seja um cheiro muito forte, seja, por exemplo, dependendo do que você passa no toque da sua pele, de forma excessiva, se você ficar passando muitas coisas na sua pele, ou se você passar menos coisas que deveria passar. Então, tudo isso são fatores que causam doenças em ar. E o terceiro é karma. Karma, nesse contexto, a gente entende como ação. Então, ele entra como ações da mente. Seja você usar a mente de forma excessiva, seja você usar a mente de forma equivocada ou desviante ou deficiente, tá? Então, usar muito a mente, usar também pouco a mente também é ruim. Seja você fazer uma atividade física excessivamente, ou você fazer pouca atividade física, ou melhor, você fazer atividade física errada, entende? Falar demais. Tudo isso entra tudo que entra no conceito de karma, começa a observar, começa a colocar esses 3 fatores, excessivo, deficiente e desviante. E percebe quantas vezes, às vezes, você passa do seu limite, ou quantas vezes você não fez o quanto você deveria, ou quantas vezes você fez errado daquela ação que você prejudicou no seu corpo, tá? Isso é uma forma da gente evitar doenças, porque quando a gente conhece o ritmo, lembra, a gente previne doenças. E agora a gente vai entrar numa outra questão que chama Shada Bruta, que é o código de conduta para uma vida saudável. Porque o Rasayana não é simplesmente a alimentação, não é só, por exemplo, tomar remédio, ele vai além, ele traz muito sobre um bom regimento, um bom código de conduta para uma vida saudável.
Porque quando a gente tem uma vida saudável, a nossa mente é saudável e o nosso corpo é saudável. Então, a Ayurveda enfatiza que o comportamento social e pessoal afeta a mente e o corpo no aspecto da saúde. Então, o chá da Bruta ajuda a obter a saúde e o controle da mente. Ser saudável não é apenas o bem-estar físico, mas também o bem-estar no aspecto social e mental da vida. Resumindo, não é só a gente pensar a gente só no nível individual, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre isso ao longo dos slides. Tem um slogan muito bonito, que eu acho bem interessante, também está em Charaka, no Sutristana. Ele fala: Hita hitam sukha dukha yustasya hita hitam manacha cha tacha yatroptam ayurvedaha sa uchayate. O que significa? Significa Rita a Rita. Rita é aquilo que é favorável a nível social, benéfico para a sociedade. A Rita é o contrário de Rita, é aquilo que é não benéfico para a sociedade. Sukha é felicidade a nível individual. E Dukkha é o contrário de Sukha, que é doença, é infelicidade a nível individual. Então, se a gente considera o chá da bruta, que chá da bruta refere-se ao bom comportamento pessoal e social, a gente entende o quê? Rita e Sukha. Porque uma pessoa não consegue ser feliz só a nível pessoal. Entende? A Ayurveda fala que quando a sua felicidade ela é conduciva para os outros, a sua vida ela é benéfica tanto para você quanto para a sociedade. Aí sim é a definição de felicidade. Nunca felicidade a nível individual você vai conseguir ter uma vida, um rina não, desculpa, gente. Nunca você vai conseguir ter uma vida em Hitayu, que é uma vida benéfica a nível de sociedade. Então, é importante a gente sair desse contexto de que se é bom para mim, tem que ser bom só para mim. Segundo a Ayurveda, tá, gente? Estou falando segundo a Ayurveda. Segundo a Ayurveda, fala que a nossa felicidade, quando ela se torna conduciva para os outros, ela se torna benéfica, tá? Então, eu acho lindo isso, porque a gente sai do individualismo e a gente entra para o coletivismo, que é uma reflexão muito importante, porque embora a gente naquele dia a gente está super feliz, por exemplo, e acontece alguma coisa com um colega ou com alguém até desconhecido que você fica sabendo, aquilo afeta o ser humano, entende? Que é essa questão do Rita Yu, que é a felicidade a nível do coletivo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprende com a Ayurveda é essa questão do coletivo, é a gente começar a pensar também no coletivo, e não só a nível individual. E Chá do Bruta aborda boa conduta mental, boa conduta social, boa conduta pessoal, boa conduta moral e boa conduta espiritual. Eu não trouxe, gente, eu vou trazer alguns exemplos de chá da bruta, mas eu não trouxe todos, porque é muitos, tá? Não caberia aqui, eu falaria horas sobre chá da bruta. Então, eu trouxe só alguns exemplos de chá da bruta e eu deixei aqui algumas referências para quem quiser, joga no Google. Tem no Easy Ayurveda, eu coloquei aqui o link embaixo também. E para quem tem os livros e quiser e não conhecer e quiser conhecer mais, pode tanto achar nos livros como pode achar na internet essa questão do chá da bruta. É importante assim ler. Eu super recomendo para quem quiser saber um pouquinho mais. E agora eu queria abordar um pouquinho sobre as funções da mente, que eu acho que é algo, assim, bem interessante e pode ajudar muitas pessoas nessa questão de preservação da saúde mental. O que é a mente, né, gente? Qual o objetivo da mente? O objetivo da mente é iluminar os pensamentos, é se conectar com a alma, que é conhecedora de todas as coisas. Para a Ayurveda, a alma, ela é é o princípio da vida. Fala no Ayurveda que quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, quando o Atma entra
nesse zigoto, a vida acontece. Então, a alma é a energia vital de tudo. E quando a gente fala dessa energia vital, a gente fala que tudo que acontece, as nossas experiências, as nossas memórias, muito disso fica guardado na nossa alma. E a mente, ela representa o fato de fazer a leitura da nossa alma. Olha que bonito isso, sabe? Eu achei maravilhoso quando eu aprendi isso. E a alma e os órgãos de sentido, né, se a gente considerar aqui a alma e os órgãos de sentidos aqui, no meio fica a mente, porque a mente, ela faz um link dessas duas extremidades, porque a mente, ela lê a alma, ela comanda os órgãos de sentido. A mente, no Ayurveda, é considerado de Ubhaindriya, que é um órgão de sentido, mas ele é superior aos órgãos de sentido, porque ele controla a visão, ele controla o olfato, ele controla o paladar, ele controla o tato, ele controla a audição. Então, assim, a mente é o que faz todo esse controle dos nossos órgãos de sentidos. E eu queria deixar uma reflexão, né, para vocês, no sentido, o quanto você presta atenção nos seus órgãos de sentido, o quanto, às vezes, a gente não percebe os nossos órgãos de sentidos no nosso dia a dia, né, e se a gente não está percebendo os nossos órgãos de sentido, significa que a nossa mente não está presente. E quem comanda os nossos órgãos de sentido é a mente. E muitas vezes a gente precisa fazer pausas inteligentes e dar um tempinho, às vezes não está dando, para um pouquinho, respira, dá um tempinho para as coisas, que é o tempo que às vezes a gente precisa só para a gente voltar e fazer a mente se conectar aos nossos órgãos de sentido. E quando a mente ela está ausente, ou ela está distraída, as percepções elas são equivocadas e o conhecimento não acontece. E às vezes a gente capta algo equivocado, porque a nossa mente ela não estava presente o suficiente naquele momento. Então, olha a importância da gente prestar atenção, por exemplo, na nossa audição, naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está respirando, entende? São coisas no cheiro, no paladar, no tato. Isso é muito importante, coisas que nos dias de hoje a gente nem sequer mais percebe os nossos órgãos de sentidos, não é verdade? E lembrando que aquele contexto dos 3 fatores causativos de doença também entra aqui para a mente. É fazer o uso excessivo da mente, o uso errado e o uso desviante, tá? Então, é muito importante a gente dar essa atenção para ver se a gente às vezes não está abusando, se a gente às vezes não está fazendo coisas que estão inferiores àquilo que a gente deveria fazer. Um exemplo disso, poxa, eu às vezes sei que eu preciso descansar, mas aí você dá aquela descansada de forma excessiva, ou você descansa menos. É nesse contexto que entra aqueles 3 fatores que a gente falou causativos de doença, tá? Eu trouxe mais um pouquinho sobre essas questões da mente. O controle sobre a mente é controlar os impulsos, né? Como, por exemplo, que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Quais são os impulsos? Eu trouxe alguns: raiva, ciúmes, inveja, medo. Quando a gente tem essas sensações, o que é natural acontecer, a gente só precisa observar o que está causando. Lembra que eu falei sobre reto? O que está trazendo isso? Quais são os sintomas que essa sensação está me trazendo? Então, estar presente naquele momento, naquilo que está acontecendo, é se dar um tempo e observar aquilo que está acontecendo. Quando a gente está com a presença da nossa mente no nosso corpo, a gente consegue, muitas vezes, parar aquelas sensações e trazer a razão para aquilo que está acontecendo, e não se deixar levar no fluxo das coisas, que isso é onde a gente mais deixa, que é o automático, aí a gente se perde. E uma mente distraída, lembra que eu falei, normalmente o conhecimento real não acontece? Então, trazer essa questão do cognitivo, de observar o que está acontecendo, pondera os prós e os contras das ações que aconteceram, que culminou naquele fato. Então, é muito importante. Para quê? Para se autopreservar. Então, portanto, todos aqueles que desejam o completo bem-estar devem cuidar da mente, respeitar os códigos de boa conduta.
que é o chá da Bruta, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer alguns exemplos, mas como eu falei, para quem quiser ler um pouquinho mais, joga no Google que encontra. Eu achei bem interessante essa reflexão. Pensa nisso, gente. O que você não resolve em sua mente, o seu corpo converte em enfermidade. Corpo e mente estão conectados. O seu corpo pode estar saudável, mas se sua mente está doente, com o tempo seu corpo adoece. Se seu corpo está adoecido, mas a sua mente está boa, com o tempo a tua mente adoece. Então, observar e poder trazer resolução para aquilo que está te afetando é uma forma de você evitar trazer doenças. E queria falar um pouquinho sobre dar esse tempo de respirar. Às vezes a gente esquece a própria respiração, a gente nem percebe como é que está a nossa respiração. E uma das coisas mais importantes que a gente tem e que acalma o nosso corpo é respirar. Então, assim, só de você dar um tempinho e respirar, tá num momento desagradável, acabou de ter uma situação difícil, tá nervosa, tá irritada, para, respira profundo, deixa vir o ar, sente, põe a sua mente em conexão com os seus órgãos de sentidos e percebe o quanto isso pode ser benéfico para o seu corpo. Porque a mente é a entidade mais forte que a gente tem. E o pensamento é a arma mais poderosa que a gente tem. E quando a gente conecta isso, a gente só tem benefício. Então, fica a dica. Faça pausas inteligentes, respira, dê esse tempo, sente o inspirar, sente o expirar do nosso corpo, que isso é muito importante. E aqui são alguns exemplos do chá da Bruta que eu trouxe, que é controlar a empolgação com sucesso, que cabe naquela questão do excessivo, do errado, da falta, porque tudo está no conectado. Pode perceber que se você fica empolgado mais do que deveria, o que que acontece? Você fica ansioso, entende? Então, é importante controlar a empolgação, mas você só vai conseguir controlar a empolgação se sua mente estiver presente. Então, é importante trazer a mente para os nossos órgãos de sentido. Seja entusiasta, modesto, inteligente. Não ficar deprimido com os fracassos, isso é uma das coisas muito importantes também. Tá tudo bem, errar, não deu certo da primeira, não deu certo da segunda. Se não deu certo, porque ainda não chegou ao final, entende? E tá tudo bem. Então, aceitar e não trazer apego à tristeza. E sim, faça as coisas, vai tentando. Quando for a hora certa, vai dar certo. Ter opinião independente, ser imparcial nas decisões, se você está certo daquilo que você sente, se você tem certeza, e às vezes você ouve opiniões alheias, está tudo bem, você ouve, reflete, vê se faz sentido, se não faz, não deixa te afetar, joga fora. Deve cuidar da ansiedade, do medo e da timidez, ser solidário com aqueles decepcionados da vida. Lembra que eu falei que Rita Yu é uma vida benéfica para a sociedade, que é pensar no coletivo? Porque às vezes a gente precisa, se hoje a gente está bem, porque a vida é uma montanha russa. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está. E muitas vezes a gente precisa se colocar também nesse lugar de ajudar o próximo. E não só pensar na nossa felicidade individual. Ser solidário com aqueles que precisam é uma forma de você fazer o chá da Bruta, é contribuir para uma vida saudável e feliz. E quando você faz algo bom pelo outro, gente, a coisa é uma satisfação tão gostosa, acho que vocês já devem ter percebido isso, quanto que é gostoso você contribuir com a felicidade e ajudar alguém. Aquilo traz uma coisa gostosa, traz um calorzinho dentro do nosso peito. Isso é saúde. Aceitar o fracasso e o sucesso com confiança, né? Pelo menos você tentou e continua tentando até chegar. Não acredite nem suspeite tudo ao seu redor, isso é muito importante também. Os amigos devem ser servidos com carinho e boas ações. Tenha determinação para realizar os seus objetivos, é muito importante isso. A gente precisa ser determinado para realizar aquilo que a gente quer fazer na nossa vida, porque sem determinação, a gente não chega aonde a gente quer. Então, é muito importante a gente se determinar com as coisas. Não permita atividades antissociais.
Os iníquos devem ser mantidos à distância. Nunca desrespeite aqueles que são inferiores por experiência, dinheiro, beleza, status, força e conhecimento. Não revele falhas ou insultos que você sofreu a qualquer pessoa e siga o caminho da justiça. Conduta física. Tome o banho diário, apare as unhas, cabelos e bigodes, sempre cubra a boca ao bocejar e ao espirrar, evite a exposição direta ao vento, à fumaça, poeira, vento frio e neve. Evite o esforço excessivo sobre o sentido. Lembra dos órgãos dos sentidos que eu falei? Por exemplo, ouvir um som alto, olhar para objetos brilhantes por muito tempo ou muito pequeno. Coma na hora que sentir fome, na quantidade certa para você. Evita comer sem fome, gente. Isso é a coisa mais importante. E na quantidade certa. Tem uma dica que às vezes funciona, não para todo mundo. Ou né? Às vezes tem pessoas que arrotam e não arrotam, e muitas vezes a pessoa suprimiu tanto o arroto que ela não arrota mais. Uma das dicas de falar que a gente já comeu os 2/3 do nosso estômago é quando o arroto vem. Então, quando você está comendo e o arroto chegou, significa que você já atingiu os 2/3 da capacidade do seu estômago, porque 1/3 ele tem que ficar livre para poder fazer os movimentos peristálticos, para poder fazer a mistura e a digestão das enzimas e tudo. Então, presta atenção se você arrota, porque tem muitas pessoas que às vezes nem percebem mais esses pós-digestivos do corpo, como que foi após aquela alimentação, se você sentiu sono. Se você sentiu sono, é porque muito provavelmente você comeu de forma excessiva, tá? Se você sentiu satisfação, se sentiu peso, se sentiu dor, tudo isso é importante. E não suprimir os impulsos naturais, como eu falei, o arroto. São vários. Então, é arroto, é o bocejo, é urinar, é evacuar. Tudo isso são exemplos de não suprimir os impulsos naturais, porque suprimir os impulsos naturais, gente, com o passar do tempo, pode trazer doenças. Então, não suprima, evite fazer isso, ok? Deve interromper o exercício antes de sentir fadiga, isso é muito importante. Assim que você começa a sentir a canseira, para o exercício, é a melhor hora de você parar o exercício. Porque se você dá o Hatha Yoga, pode ser que você tenha doenças, entende? A longo prazo. Se comportar como irmão para todos os seres vivos, quando fala seres vivos aqui, a gente não fala só os seres humanos, a gente fala desde uma formiguinha até uma plantinha, até um ser humano. A gente fala de tudo. Todos os seres humanos a gente tem que tomar conta, porque a gente é um microcosmo do macrocosmo. Aquilo que acontece na natureza reflete diretamente na gente. Então, se a gente começar a abrir esse cuidado também, não só a nível individual, mas a um nível do coletivo, e não só a nível de ser humano, mas a um nível de ser vivo. Essa terra pode ser curada, gente, se a gente começar a abrir, né, essa oportunidade de fazer o coletivo. Pacificar os zangados, os descontentes, pacificar os zangados e os descontentes e consolar os assustados. Deve ajudar os pobres, ser verdadeiro e pacífico. Ah, e eu adoro esse. E o melhor de todos, andar com guarda-chuva e olhar 1,80 m à frente. Meu, imagina, gente, isso daqui foi escrito muitos anos atrás, né? E ele não falava guarda-chuva. O Acharya não falava sobre guarda-chuva, mas ele devia falar sobre alguma proteção contra o vento, contra a chuva, contra o sol, porque tudo isso também influencia os nossos doshas. E esse 1,80 m à frente, eu fiz várias pesquisas, perguntei para a professora, enfim. E aí a gente chegou à conclusão que esse 1,80 m é a quantidade necessária para a gente tomar, quando a gente está com a mente presente nos nossos olhos, nos nossos órgãos de sentido, é a quantidade certa para a gente tomar as devidas providências necessárias. Se a gente olha muito para cá, a gente não enxerga as coisas que estão à frente, e se a gente olha muito para frente, a gente não consegue, inclusive, olhar um buraco que está próximo dos nossos pés. Então, eu achei bem interessante isso. E aí eu trouxe sobre comportamentos Drasayana, que são os comportamentos de rejuvenescimento, tá? Ser verdadeiro, não sentir raiva, porque tudo isso que é contra esses comportamentos Drasayana não contribuem para a saúde, e, na verdade, envelhecem a gente, tá? Então, tudo isso, do contrário, é envelhecer.
Não ser indulgente no álcool e nas relações sexuais, não ser violento, ser calmo, falar amorosamente, praticar meditação, ter autocontrole, ser positivo, isso tudo são comportamentos rejuvenescedores. Ser observador, ser perseverante, ser respeitoso, devoto ao amor e à compaixão, ser simples, conhecedor do tempo e espaço com propriedade, aquela dica de fazer o gerenciamento de tempo é muito importante, porque não gera ansiedade, o equilíbrio no sono e vigília. Ao seguir essas boas condutas, uma pessoa mantém a mente e o corpo saudável. E feliz, pois reduz rades e tamas, os doshas da mente. E a mente trabalha com mais clareza para discernir o real da ilusão. Uma das coisas que mais atrapalha, gente, a nossa mente é rades e tamas. Existem 3 gunas, né, que é permeado no universo. É sattva, rajas e tamas. Como doshas da mente, como aquilo que desequilibra a mente, tá? Rajas e tamas e que são opostos, se a gente for considerar, porque rajas é movimento, tamas é parado, é inércia. E quando a gente fica muito em rajas, a gente tem aquela questão, muita ansiedade, uma mente que não para, muito excessivo, fala demais, pensa demais, isso é rajas. E quando a gente fala em tamas, a gente está falando daquela pessoa que está muito desanimada, aquela pessoa que está meio deprimida, ou já está em depressão, não tem entusiasmo, não tem força para fazer as coisas, na força mental. Então, assim, esses dois, normalmente, são aquilo que desequilibra a nossa mente. E você observar a sua mente e observar como que ela está, e o que está causando. Ele tenta sempre ir para aquela questão do reto. O que pode estar causando isso? Qual o problema real que isso pode estar trazendo esse sintoma, desequilibrando rádios e tamas, né? Ou melhor, nem desequilibrando, trazendo rádios e tamas para minha mente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa mais técnica, tá? Que a Charya Bhagavata Charaka definiu Rasayana em 2 tipos, Vatatapika e Kudi Pravetika. Vatatapika significa regimento ao ar livre. E Kudi Pravetika é o procedimento de gestão interna. Eu vou explicar. Vatatapika, que é difícil falar isso, viu, gente? Estou conseguindo falar agora, mas eu tive que treinar muito, porque às vezes eu falava errado. Nesse método, a terapia de rejuvenescimento é realizada no lugar da pessoa a ser rejuvenescida. Não há isolamento e nem construções especiais. A pessoa leva uma vida cotidiana normal e segue as instruções da terapia Rasayana. Ou seja, Vatatapika significa vata, que aí a gente vai para a etimologia da palavra, que é vata mais atapika, que é vata significa ar, nesse contexto, e atapa significa calor ou calor do sol. No nosso dia a dia, a gente fica exposto ao ar e ao sol, que essa é a norma da vida. Então, quando a gente entende o significado de Vatatapika, significa que a hora Rasayana consumido enquanto a gente está no fluxo da nossa vida, no nosso dia a dia. Kuti Praveshika já é algo que ele precisa de algumas restrições. Kuti é cabana, Pravesha é entrada. Nesse método, a terapia de rejuvenescimento é realizada em um local isolado, dentro de uma câmara especial construída com o objetivo de proporcionar rejuvenescimento. Esse tipo de Rasayana tem um pacote de restrições e instruções especiais. Tribarga significa 3 câmaras. É uma casa, gente, que tem 3 câmaras, uma dentro da outra. A terceira câmara, que é a mais interna, é onde a pessoa ela fica e ela toma o Rasayana dela até que o tratamento seja concluído. Aí eu trouxe uma fotinho, e isso é uma explicação de como que é feito essa construção dessas 3 câmaras, que tem tem várias explicações sobre isso. Tem que ter uma quantidade exata de ar passando, tem que ter uma quantidade certa de luz entrando, tem que ter um controle muito grande, o ambiente à volta tem que ser bem equilibrado. São várias restrições, e as pessoas também que se submetem a esse tipo de Rasayana tem também muitas restrições, não é qualquer pessoa que pode se submeter a esse tipo de Rasayana. E não é algo que está sendo muito feito nos dias de hoje. É raro você encontrar um Vaidya que faz esse tipo de terapia.
porque ele é bem profundo. Teve um professor meu que falou que tem pessoas, né, nessa terapia Rasayana, um Kuti Praveshika, tem pessoas que trocam, gente, até a pele. Isso é o que o professor falou. Cabelo, teve relatos do professor que falou que pessoas, os dentes rejuvenescem, fica tudo novo. Mas é algo que deve ser bem difícil de passar, não deve ser fácil. Panchakarma já não é fácil, né? Imagina um Rasayana nessa restrição toda, mas são benefícios. E aí eu trouxe o caminho da essência com relação a, para cada remédio, nutre específico dato. Mas lembrando, gente, que o Rasayana, ele não nutre apenas um dato, como está colocado aqui nessa tabelinha. Mas a gente deve entender essa tabela como o seguinte: ela faz a nutrição de todos os dados simultaneamente, porém, ele vai nutrir em mais específico, com alguma. Vai nutrir mais específico aquele particular dado. Aí eu fiz a tradução. Rasa é a tâmara, uva passa e uva branca. Rasa é o plasma, que a gente entende. Drakta é o sangue, é a cebola, o ferro, o amalak e o gudute. Tinospora cordifolia. O mansa, que é o músculo, é a sida cordifolia, a ashwagandha e a sida alba. Meda, que é o tecido adiposo, é o gugulu, tem que ser o velho, não pode ser um gugulu recém-colhido, shilajit e o haritaki. O haste, que é o osso, é o lacifar laca, que é a goma laca, conchas de pérola e concha. Tem muitas medicações, gente, que faz o basma, que é de conchas de pérola e concha. Tem muitas medicações que se usam os minerais no Ayurveda. Madhya, que é medula. Então, ingerir medula, gordura e ferro. E shukra, que é o último dato, que é em relação ao esperma e ao óvulo, é o mucuna pruriens e o shatavari, que é essa parte, né, do sistema reprodutivo nosso. A mucuna pruriens, ela está mais voltada para o homem e o shatavari mais para a mulher, mas não necessariamente tem que só tomar dessa forma, não, tudo depende. Eu queria trazer um pouquinho, já que eu falei sobre as medicações, de que cada um é para os dados, na específico de nutrição, uma nutrição mais específica para cada dato, eu gostaria de passar um pouquinho sobre a história do Chyavanprash, para quem já ouviu falar em Chyavanprash. Então, é uma história muito bonita, como é que surgiu o Chyavanprash? O Chyavanprash, na verdade, gente, ele a gente pode falar que ele é uma geleia, né, chama que é a valerra. A valerra significa aquilo que a gente lambe, mas a gente pode considerar como uma geleia, tá, na tradução. E ele é muito utilizado para fazer a nutrição de todos os dados. E ele não é um medicamento em si, que você toma um comprimido, enfim, não. Ele pode ser utilizado como uma geleia, o que nutre todos os nossos dados, dá força, aumenta a imunidade, rejuvenesce, mas enfim, eu vou explicar a história do Chyavanprash. Puloma e o Sage Brugo, eles eram um casal feliz. E durante a gravidez, a Puloma, ela foi abordada por um Asura chamado Garba Chilti. Interessante como os nomes, tudo está relacionado. Garba significa embrião no Ayurveda, uma das traduções, ok? E Chilti significa falling down, é caindo. E olha que curioso, né? Esse Garbachute, que era esse Asura, que a gente pode considerar como um demônio, ela foi abordada, Puloma foi abordada por ele, e por causa dele, ela teve um parto prematuro do filho dela. E o filho dela também nasceu um pouquinho doentinho, por conta de ter nascido prematuro. E o filho dela chama Chavana. Eles deram o nome do filho de Chavana. E Chavana era uma criança, era um homem que estava muito interessado no caminho espiritual. Mas ele sofria de envelhecimento precoce e muitos distúrbios. Então, ele não conseguia, lembra que a gente falou sobre que a saúde é o mais importante, a base de tudo? Quando uma pessoa está, né, com alguma doença, é difícil ela se dedicar a essas coisas com facilidade. Então, assim, e ter algo que ajude, como o Chyavanprash, que foi o caso que ajudou o Chavana,
foi uma coisa excelente. Então, o que aconteceu? Como o Chavana era muito interessado nesse caminho espiritual, os Ashwini Kumaris veio interceder para Chavana e administrou para Chavana o Prasha, que é a geleia, pelo qual é conhecido como Chavan Prasha. Então, você vê que Chavan é o nome do menino, e Prasha é o nome do médico da geleia que foi administrada pelos Ashwini Kumaris. E quando se juntou, se significa Chavan Prasha. E esse Chavan Prasha fala que livrou todas as doenças e o envelhecimento precoce de quem? Do Chavana. Então, Chavana Prasha é indicado no tratamento de envelhecimento precoce. Não só, tá, gente? Ele nutre todos os dados, ele dá força, ele faz várias coisas importantes no nosso corpo. Ele pode ser indicado também para crianças, para pessoas para idosos, mas lembrando que, assim, nem tudo é para todo mundo. Não dá para falar que é para todos, tudo depende, tá? Como ele leva na composição mel, então tem algumas restrições para diabéticos. Então, assim, eu procuro falar que, assim, sempre busque orientação de um profissional para que possa saber se aquilo é favorável para você ou não. A gente não pode ficar entusiasmado e achar, agora eu preciso tomar isso. Depende, tá, gente? Lembra, a gente precisa usar o nosso intelecto para a gente perceber se aquilo realmente vai ser favorável para a gente ou não. Aí eu trouxe a fotinho dos Ashwini Kumaris aqui, que são esses gêmeos, que eram os médicos, lembra que eu falei? Eles eram os médicos dos deuses, e que eles passaram esse praxa para Chavana. E falando agora um pouco sobre essa geleia, vamos falar um pouquinho sobre comida. Para todos os seres vivos, Ana, que é comida, é o sustentador de prana, que é vida, mas quando tomado de forma incompatível ou inadequada, causa problemas de saúde ou morte. O alimento não é saudável se ele é consumido de forma inadequada, inadequada nas combinações, fora do horário, comer sem fome, desvio na quantidade, sendo excessivo ou inferior à necessidade de cada um. Gente, a nossa comida, ela pode ser o nosso melhor remédio, como ela pode ser nosso pior veneno. Tudo depende, tá? Então, que a gente possa ter esse conhecimento para que a gente faça do nosso alimento o sustentador da nossa vida e não aquilo que adoece o nosso corpo. É muito importante isso. Às vezes a gente come para sustentar um prazer, mas o quanto aquele prazer é importante se quando a gente está adoecendo o nosso corpo. Às vezes é um prazer de segundos. Então, cabe umas reflexões a respeito daquilo que a gente está se alimentando. O quanto a gente está nutrindo, de repente, uma ansiedade, porque a gente não identificou a causa. Então, é muito importante começar a se perceber nessas questões, tá? Eu trouxe um conceito único do Ayurveda, que é sobre Viruddha Hara, que no Viruddha Hara fala que afeta o nosso corpo semelhante ao veneno. Lembra que eu falei? A nossa comida pode ser o nosso melhor remédio ou o nosso pior veneno. Viruddha Hara é semelhante a um veneno. E Arogyama Bhojanadinama significa a saúde depende da alimentação. Quando a gente tem uma boa saúde, significa que, com certeza, aquela alimentação está adequada para o nosso corpo. Quando a gente está sofrendo de alguma doença, pode ter relação ao alimento. E quando a gente, por exemplo, só compartilhando um conhecimento com vocês, quando a gente fala em Kaya Chikitsa, que a gente entende como medicina geral no Brasil, na verdade, Kaya Chikitsa significa o tratamento do nosso Agni. Porque muitas vezes, quase todas as doenças, elas começam pelo nosso Agni. Porque a gente está comendo, de repente, coisas que não está propício para o nosso Agni naquele momento. Então, cabe essas reflexões gerais para ver por quanto a comida, de repente, que a gente está se alimentando naquele momento, ela não está compatível com aquele momento que a gente está na nossa digestão. Então, observa, vê se pesa no nosso corpo, vê se pesa no seu corpo, vê se você fica com gases, vê se você tem algum desconforto, e dá um tempinho, não coma mais aquela comida que está te fazendo mal naquele momento. Dá um tempo para que você possa digerir o que já tem e eliminar aquilo que deve ser eliminado.
Os alimentos e bebidas e medicamentos que deslocam o DOT do seu lugar e não expulsam do corpo são considerados viruda. Eu trouxe aqui só um conhecimento sobre o que significa viruda, porque viruda faz o deslocamento do dosha ao local de origem, porque no nosso corpo, cada dosha do nosso corpo, ele reside num local específico, e essas combinações incompatíveis deslocam o nosso dosha, que vai para algum lugar, que não é expulso, que vicia o dhato e que causa a doença. Eu trouxe alguns exemplos de viruda, que é ingerir quantidade igual de mel e de ghee, comer alimentos que são muito apimentados e não é costume da pessoa, ferver o buttermilk, reutilizar o óleo, aquecer o mel. E tem umas questões, assim, de muitas pessoas que às vezes não ainda não sabem ainda que aquecer o mel é um viruda. Sabe aquele famoso chazinho que você quer adoçar com mel e que você acha que é saudável? Pelo conceito da Ayurveda, isso é um veneno. A longo prazo pode te trazer prejuízos. Então, se você puder fazer a escolha de não fazer, não faça. Misturar peixe e leite, se você faz peixe com creme de leite, também é um conceito de viruda. Misturar potência fria com potência quente. Consumir a comida e suprimir as necessidades naturais. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente está comendo e às vezes quer fazer xixi? Ai, agora eu tô com preguiça. Ai, agora eu não vou. Ou ai, depois eu vou. Não é legal. Aquilo que está querendo sair de toxinas, libera, não suprima as necessidades naturais, porque é uma forma de você evitar a doença. Comer sem apetite, ingestão de coisas quentes depois de comer carne de porco, misturar leite com frutas. Ai, isso aqui é bem importante. Quantas vezes a gente pede aquele famoso suco de morango com leite e uma refeição? Isso é um baita de um virudo. A gente fala que é um virudão. Então, fica a dica, evite misturar leite com frutas, ou inclusive fazer a famosa vitamina, que a gente vê, que a gente coloca um monte de fruta no leite e bate. Isso também no conceito da Ayurveda é veneno. Comer fruta depois das refeições também. Misturar leite, chá. Isso foi um professor meu que me trouxe, que para mim, eu não fazia ideia que o chai aqui na Índia, que a gente toma, também é considerado um viruda, segundo o conceito do Ayurveda, tá, gente? Misturar leite com sal, tomar iogurte à noite. Viruda causa a Abhyanga, que é o oposto de Rasayana, que é Esrota Prasarana. A Abhyanga, ele faz o quê? Ele obstrui os canais dos nossos esrotas. E lembra que eu falei que os esrotas, eles são canais onde os nossos 7 tecidos, e cada tecido tem um particular canal? Quando aquele viruda causa uma obstrução naquele canal, daquele tecido, significa que o teu tecido já não vai mais ser de boa qualidade. Quando o seu tecido ele não está de boa qualidade, o seu OJAS também não vai estar de boa qualidade. E quando o seu OJAS também não está de boa qualidade, quando não é um bom OJAS, ou diminui o OJAS, na verdade, significa o quê? A sua imunidade é baixa. E aí começa todas as doenças. E esrotoprasarana, que é a definição, uma das coisas que, uma das ações dos medicamentos de Rasayana, que ele faz a limpeza, tá? Mas assim, gente, não é, por exemplo, fazer o uso do viruda e tentar tratar com o Rasayana, não é isso. É fazer o Rasayana para que aquilo que já está obstruído, você limpe. Não no conceito de fazer isso, né, de comer algo para tentar entrar com antídoto. Não é bem nesse contexto, tá? Rasayana vai muito além de tomar medicamentos. Pode ser compreendido como um conjunto de fatores que nutrem todos os dados e contribuem para uma vida saudável e feliz. Eu trouxe alguns fatores que contribuem para a Rasayana. O uso de medicamentos adequados, seguir regularmente com os códigos de condutas sociais e mentais, que é o Shraddha Bruta, que também tem aqueles comportamentos Rasayana, ter o controle da mente, meditar, ter uma rotina saudável e feliz, praticar atividade física em equilíbrio, ter uma boa noite de sono, alimentar-se de forma apropriada, ingerir os 6 sabores diariamente, aceitar os seus limites e respeitar-se acima de tudo, tá? E tem uma coisa muito, muito interessante que eu coloquei aqui, que eu ainda não comentei, que é ingerir os 6 sabores diariamente. Quantas vezes você se percebe, quantas vezes você não está comendo os 6 sabores?
Isso é uma das coisas que mais nutre todos os nossos dados, porque como o Ayurveda fala que nós somos feitos dos Panchamahabhutas, que são 5 elementos da natureza, para cada, os Bhutas também ajudam a fazer os nossos dados. E quando a gente nutre os nossos, nosso fluido nutricional está completo com 5 Panchamahabhutas, isso significa que os nossos dados também vão estar muito bem nutridos. Uma frutinha que eu sei que tem os 6 sabores é o âmala, que ele tem que vem aonde no Chyawanprash. Eu dei alguns exemplos, trouxe essa fotinho, gente, de alguns alimentos que tem, que completa esses 6 sabores, que é o doce, a tâmara, o manjericão, o azedo é o tomate, o limão, o salgado é o salsão e o sal, de verdade. E aqui, gente, queria trazer só uma dica do sal. Tem um sal chamado Sandalwood Salt, que ele é um sal muito, muito bom, ele é um sal de rocha. E ele normalmente é muito utilizado para pessoas saudáveis, mas também para pessoas, por exemplo, de hipertensão, porque ele evita oscilar a PA, a pressão arterial de um paciente. Então, é uma dica. E aí, depois do salgado, a gente vai para o catu, que é a cebola e a pimenta, que é o pungente. A gente vai para o bitter, que é amargo, que é o açafrão. O açafrão, ele também é muito utilizado também para pessoas que sofrem de prameha, que é diabetes, porque ele tem uma boa ação para diabetes e pré-diabéticos. E o último, que é o adstringente, que é a romã e o coentro. Eu trouxe algumas best aid, na verdade, são algumas anti-idade, algumas frutas e alguns alimentos anti-idade, que é a romã, o orégano, o abacate, noni, frutas vermelhas, o capim-limão, a canela, o coco e o cocumber, que é pepino, desculpa, gente. O pepino. Mas lembrando assim, gente, que tudo isso, tá? Tudo isso faz parte de uma reflexão, que nem tudo é para todo mundo. Não trouxe isso no contexto, agora eu vou comer isso. Não. Tudo depende, você precisa se avaliar, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o pós-digestivo, aquilo que você está sentindo, tá bom? Isso são alimentos que são muito bons, são antirradicais livres, enfim, são alimentos bons. Mas observa o seu corpo, o que te dá após ingerir isso. E lembrando, para não misturar, né, fruta com leite, todas aquelas questões que eu já trouxe. É isso, gente. A palestra acaba por aqui. Eu espero ter contribuído, né, nessa questão do caminho da essência e que a gente possa cada vez mais compartilhar esse conhecimento do Ayurveda, que é maravilhoso, e que a gente possa viver num mundo, né, mais favorável para todos. E é isso. Gratidão.